Olá, queridos alunos. Hoje eu trago aqui um assunto um pouco diferente. Eu sei, né? Eu vou continuar também, conforme a aula passada, eu vou continuar falando de empreendedorismo, né? Que eu falei na aula passada, um pouco sobre marketing, um pouco sobre o mercado. Eu vou falar mais sobre a cauda longa, né? Que foi um assunto que eu falei no vídeo anterior. Mas hoje eu tenho um assunto aqui que eu acho bastante interessante também, né? Que é uma plaquinha, ela chama ROC 64. E eu estava conversando com um amigo que mexe com telefonia e ele comentou dessa placa. Eu falei, pô, quer saber? Vou dar uma olhada nessa placa, né? Então adquiri um exemplar e falei, vou dar uma olhada, vamos ver como é que tá, qual que é a performance dela, vamos avaliar, né? E esse meu amigo, ele falou o seguinte, olha, Fernando, nesse caso eu tentei usar o Raspberry Pi 3, mas ele não teve performance como a ROC 64, tá? Então vamos começar a falar dessa ROC 64, tá certo? A intenção dessa aula, gente, né, é uma introdução ao ROC 64, especificações, sistemas operacionais, né? A comparação com o Pi 3, né? Não estou fazendo essa comparação para desmerecer o Raspberry, não. Até porque já está vindo aí a versão 4, né? Que funciona em 4K. Eu comprei já um Raspberry 4, mas fica preso lá na alfândega, sei lá, fica lá, não sai nunca. De vez em quando, vocês sabem como é que é, né? Sabe como é que é, correio, essas coisas todas, fica parado lá em Curitiba, né? Horrível a situação. Instalação, setup, testes. Bom, então eu quero falar um pouco disso porque me chamou a atenção, conversando com ele lá, ele falou, eu tive que usar esse cara, muita gente, tem um software, deixa eu falar o nome do software, o software chama Asterisk. E esse, um K no final, Asterisk, né? É um software de telefonia VoIP, né? Que ele tem funções de PABX, é um negócio muito interessante, muito profissional, diga-se de passagem, muito profissional e quem sabe eu consigo falar desse software aqui e fazer uma demonstração, tá? Vamos ver. Mas hoje eu vou falar especificamente dessa placa. Bom, pessoal, como toda placa que eu compro, né, eu vou deixar o link dela aqui, quem quiser adquirir essa placa. Ela tem versões para 1, 2 e 4 GB de RAM de memória, tá certo? Então é uma placa que você consegue rodar um Linux, né, robusto, dá sim, dá para montar um servidor com esse cara, tá? Dá para montar, então é bem interessante vocês conhecerem que é uma opção ao Raspberry Pi. Olha, tem outras placas também, existe o Odroid C2, o Odroid tem várias versões, né? Então assim, nossa, hoje em dia tem dezenas e dezenas dessas placas, que são placas, eu diria, de categoria Raspberry. Então, porque o Raspberry, vamos falar, né, ele foi um inovador, ele foi um criador de uma categoria, né? E todo mundo hoje em dia segue o Raspberry como se fosse uma espécie de padrão. É legal, quero que vocês entrem aqui e quem se interessar, né, pode comprar esse cara. Bom, eu sempre aconselho a entrarem no fórum Fernando K, tá? Para você trocar ideia. E o Instagram, gente, o Instagram eu solto muita coisa. Até eu soltei um vídeo no Instagram, até falando de um kit que eu tô querendo fazer. Eu tô querendo fazer um kit com ESP32 e eu quero saber de você, eu quero que você deixe aí nos comentários o que você quer na plaquinha. Por exemplo, eu vou fazer uma placa onde eu vou colocar um ESP32, uma USB, talvez eu use o USB tipo C, eu gosto da USB tipo C, talvez eu coloque uma USB tipo C aqui. Eu penso de colocar expansor de porta, quem quiser mão de porta tem. Eu penso de colocar nessa placa drive para motor de passo, drive para motor DC aqui, né? Então, drive para motor de passo, drive para motor DC, potenciômetro digital, que tem uma utilidade, né? Muita gente, não é potenciômetro digital, não é só para aumentar volume, não.
Ele serve para muita coisa, uma delas que eu considero mais importante é a escala automática do AD, tá? Então se eu penso de colocar muita coisa aqui, eu pensei até de colocar um 24L01, tá? Aquele radinho 2.4 que muita gente me pediu até para fazer gateway com ele. Então é o seguinte, Real Time Clock com bateria de lítio, pensei também. Então, assim, várias coisas eu pensei de colocar nessa placa para até, quem sabe, fazer parte do meu curso essa placa, tá? Estou estudando ainda, não sei se eu vou fazer isso, não sei. Mas, de todo jeito, eu estou bastante motivado a fazer essa placa. Na verdade, já estou até desenhando ela, mas eu queria saber a opinião de vocês, né? Eu gostaria de saber essa opinião e é muito importante para mim. Então deixa aí nos comentários, tá bom? E entra lá. Rapaz, outro dia eu entrei no Telegram, tem mais de 1.500 pessoas. Eu entrei, não sei que hora que era à noite, tinha 82 pessoas online naquela hora ali, tá? Então você imagina, esse grupo aqui realmente fervilha, né? E eu tô soltando vídeos exclusivos para o Instagram. Então eu quero que você entre. Eu vou ficar esperando você entrar no Instagram. Você tem Instagram? Então eu vou ficar esperando um pouquinho aqui, ó. Vou esperar. Não vou continuar o vídeo enquanto você não entrar aqui no Instagram, tá? Entra no Instagram. Me segue no Instagram. Ó, o endereço do Instagram, Fernando_oficial. Ok? Entrou já? Então tá bom, beleza. Vamos continuar. Bom, vamos lá, gente. Recursos usados. O carregador tem que ser 3 A, tá? Micro SD, monitor, HDMI, teclado, mouse e conexão cabeada. Esse cara, eu sei, vocês vão achar ruim comigo. Fernando, esse cara não tem Wi-Fi? Não, não tem Wi-Fi. Esse meu amigo aí que mexe com telefonia, ele precisa de uma porta gigabit. E esse cara tem a porta gigabit. Se bem que o Pi 4 também tem, o Android também tem. Então, quer dizer, é lógico. É que, até onde eu sei, esse cara aqui, quando eles compram em uma certa quantidade, consegue um preço muito bom, $25, né? É lógico, você tem que comprar em uma certa quantidade. Eu sei que o preço dele, se comparado com o Raspberry Pi, ele é $10 mais barato. Mas ele não é $10 mais barato se a gente for comprar uma unidade, lógico, né? Entendeu? A mesma coisa, quem aí que consegue comprar Raspberry Pi aos $35 que eles falam? Ninguém, né? Ninguém. Raspberry Pi é muito, muito mais caro que isso, né? Bom, gente, introdução, né? Introdução. O que é o ROC 64, gente? É um pequeno computador, né? Tamanho cartão de crédito e tal. E ele tem um destaque, né? Hoje não é mais destaque isso, mas até um tempo atrás era. Ele era 4K, quer dizer, ele é 4K, né? E ele conta com um processador ARM, a marca Rockchip. Quando fala Rockchip, não sei porquê, cara, sabe? Eu lembro daquela música I Wanna Rock, do Twisted Sister, sabe? Põe ela no I Wanna Rock. Aí, cada associação, né, que a gente faz. Aí, ó, ele conta com um processador, né, quad-core, ARM Cortex A53, 64 bits, né? Ele suporta 4 GB de memória. Interessante, a memória dele é DDR3, é uma memória mais rápida. O do Pi 3 ele é DDR2. Isso dá muita diferença, tá? E ele é 1.6 GB, né? O clock do processador. Aqui dá para vocês ver a dimensão dele, tá? Eu não fico pegando ele na mão aqui, porque se eu mostrar ele na câmera é muito pequenininho, né? Então eu acho que na TV assim é bem melhor. Ele tem 8.5 centímetros por 5.6 de largura aqui, tá? E realmente é o tamanho de um cartão de crédito, né? Bom, a especificação dele, tá? Vamos lá na especificação, isso aqui é importante. A saída de vídeo dele é 4K, certo? Aí é o seguinte, tá? Assim, embora a saída seja 4K, ele é HDR, né? Assim, 4K HDR, 60 frames por segundo. Eu não acho essa placa adequada para aquele tipo de pessoa que fala assim, não, eu quero para ligar no meu home theater, não, para isso não, entendeu? Eu acho que, embora a parte de vídeo dele não seja desprezível, mas eu fiquei com a impressão que esse cara aqui foi muito criado para uma aplicação desses tipos de
de sistemas embutidos, tá? Então, assim, até que, confesso, tive uma certa estranheza dele não ter Wi-Fi. Pode pôr, você pode pôr via USB, tá? O Bluetooth também. Mas no Raspberry já vem, né? E no Odroid, o Odroid C2, que é um cara, vamos dizer assim, com especificações parecidas com ele, também já tem, né? Então muita gente vai falar, pô, mas então por que você está falando isso? Eu acho que me puxou falar isso por conta da telefonia, porque eu sei que ele é usado com eficiência na telefonia. Então você percebe que são aplicações realmente profissionais. O cara não vai usar o Wi-Fi e tem uma razão lá de... E outra, né? A questão do Ubuntu rodar bem nele, a questão do Debian rodar bem nele. E até um tempo atrás, rodar o Ubuntu no Raspberry não tinha performance, tá? Bom, aí essa questão de vídeo, né? Aquele padrão 264, 265, ele suporta também 60 frames por segundo, né? Ou seja, as especificações de vídeo dele aqui são essas, né? MPEG 1, 2, 3, enfim, né? Bom, áudio, gente, né? Ele tem um jack de 3.5 mm, que é saída de vídeo, né? RCA usando um cabo de conversão, tá? É aquele tipo de saída V mais tradicional, mas ele tem o HDMI também lá depois, né? Então a rede dele é o seguinte, ele tem uma porta gigabit e nos conectores dele ele tem uma segunda Ethernet, tá? Eu não usei essa segunda Ethernet, provavelmente vai precisar de um conector ali, ele não vem com esse conector, mas vai precisar, mas ele tem duas Ethernet, tá? E é o seguinte, para você ligar o Wi-Fi nele, você precisa de um adaptador USB, tá? Aí nesse caso é que muita gente vai chiar comigo, né? Ah, mas por que do Rock 64 e tal? Essa empresa, Rockchip, rapaz, essa empresa ela me impressiona, tá? Essa empresa fabrica coprocessador de rede neural. Tem uma placa que é a Rockchip 3399 Pro. Essa placa, eu tenho uma 3399 que não é Pro, pensei de falar nela, já estou preparando um PowerPoint para falar dessa placa. Ela tem 6 núcleos, tá? E curiosamente ela tem 2 núcleos e 4. Eu nunca tinha visto isso, achei curioso essa arquitetura. Micro SD, o armazenamento, né? É micro SD até 256 GB. Ela tem também opcional o bootable, se você colocar o módulo de memória eMMC, é uma memória bem rápida, né? Tem uma USB 3.0, duas USB 2.0, portas, né? Expansão. Ela guarda compatibilidade com a Raspberry. Então ela tem lá 2 de 20 pinos, aquelas barrinhas de 2 de 20, e do lado ela tem 2 de 11, né? Se você voltar para aquela imagem da foto lá, você vai ver, né? E aqui, até que eu coloquei aqui, né? Que ela tem uma segunda, né? Second Ethernet, que é 10/100, e só que essa Ethernet, ela não tem o conector, ela tem só os pinos ali, tá? Mas achei interessante, por isso que eu já reconheci essa placa como um tipo de uso mais específico, tá? Uma coisa que eu gostaria de dizer, gente, é o seguinte, essa placa esquenta, tá? Então eu recomendo, eu não usei o dissipador porque eu queria tirar foto da placa e eu não queria tampar tudo da visão da placa, né? Mas eu aconselho colocar um dissipador e um cooler, tá? Porque ela esquenta, isso aí é fato, tá? Bom, aqui, gente, o Rock 64, ó, aquela barra de pinos que eu falei, depois ela tem a segunda barra de pinos, ou seja, em termos de I/O, sim, ela em termos de pino, né, pino do processador, ela tem mais pino exposto ali, vamos dizer, do que o Raspberry. Embora eu esteja falando dessa placa, não para fazer propriamente, eu não estou querendo aqui fazer um benchmark,
Mas eu entendo que muitos dos engenheiros aí que seguem o meu canal, muitas vezes eles precisam de uma opção ao Raspberry, né? Por algum motivo, ou porque ele precisa de um processamento a mais, ele precisa de uma maior velocidade, uma aplicação específica. Então, assim, é interessante mesmo, né, conhecer isso aqui. Eu já falei da memória disso, do JAC, 128 MB de SPI Flash, né, no 5 aqui, ó, tem aqui, então, ou seja, uma coisa também interessante que ela tem um receive é o 15, né? O receive tá aqui, ó, receive o infravermelho, ou seja, um receptor de infravermelho. E depois ela tem esse bus, né? O Pi 5 bus, o Pi 2 bus, né? Que é o 12, que eu já tinha falado aqui, né? Eu tinha falado. Botão de reset, o Jumper MMC, Recovery Button, um botão de recovery, né? O USB 3, Gigabit Ethernet, o JAC, já falei e tal. Bom, aqui é olhando o pinout dele de perto, né? Então você vê aqui, ó, lembra aqui que eu falei que ele guarda uma compatibilidade com o Arduino, né? Obviamente que você tem que sempre checar, né? Você tem que sempre checar se o comportamento dos pinos realmente são iguais, né? Então, mas normalmente, quando você está em Linux, você tem hoje você tem uma série de APIs, aquelas APIs Wire, né? WirePy, eu já falei dessas APIs Wire, eu não testei aqui, mas provavelmente ele vai rodar, tá? Porque aqui, o que eu fiz? Eu instalei o sistema operacional, peguei a placa, instalei o sistema operacional e aí eu vou falar uma coisa. Eu já peguei placa desse tipo assim, que é difícil de instalar. Já peguei. Rapaz, tinha memória MMC lá, até você entender como é que você dava o boot nela, olha, foi, né, assim, pensa que é sofrido, né? Essa aqui não, foi muito fácil de instalar, tá? Foi bem facinho. Aqui, ó, você tem uma legenda aqui, aí eu chamo atenção para aquelas interfaces que a gente usa muito, né? I2C, SPI, UART, né? I2C, SPI e UART são muito importantes. E as General Inputs, Outputs que ela tem também, né? Tá certo? Então, é bem tranquilo, tensão de 5, tensão... Aqui, ó, aquelas IOs a mais que o Raspberry Pi não tem. Então, assim, esse cara tem a Ethernet, ó, esse amarelinho é aquela Ethernet 10/100, então esse cara tem uma segunda internet, embora eu não tenha usado, né, não usei aqui para fazer esse vídeo, mas tem. Se tem, significa que o povo deve usar isso aí de alguma maneira, né, depois, mas quem sabe em outro projeto eu falo disso. Aí eu gostaria também, esse cara, teve uma coisa que ele me chamou a atenção, às vezes você compra uma placa super poderosa, mas o cara fala assim, ó, só instala Android 6. Aí eu fico assim, cara, eu fico doente. Mas por que só instala Android 6, meu Deus? Esse cara eu gostei. Ele suporta o Android 9. Você entendeu? O 8, o 7, ele suporta. Então, assim, eu gostei dessa característica. Não, e mais, né? Que você imagina que você está usando um display 7 polegadas touch, HDMI, poxa, esse cara, eu já testei, cara, funciona, é um negócio legal, tá? Então, assim, você tem poder por trás. Outra coisa, o Ubuntu roda bem nele? Roda. O Debian roda bem nele? Roda. E eu sei que tem um povo que é doente que só roda Debian, né? O cara só roda Debian. Beleza, você vai rodar ele bem, você vai rodar lisinho o Debian nesse cara. O Armbian roda? Lógico, o Armbian tem que rodar porque o processador desse caboclo é ARM, né? É ARM. Então, aliás, a ARM é uma arquitetura, gente, vou falar aqui, hein? A ARM é a arquitetura que muita gente tem falado aí que vai substituir até o Intel. Eu não sei, acho que o Intel está muitos anos no mercado, está muito, aqui, tudo quanto é PC é Intel, mas poderá sim já começar a aparecer desktop, notebook baseado em ARM, tá? Isso aí eu já estou vendo que tá para acontecer, tá?
E até deixei o link aqui, quem quiser baixar o sistema operacional dele ali, tem um site dele, né? Ó, Rock 64, Raspberry Pi 3. Então, vamos lá, não é benchmark, tá? Mas é uma comparaçãozinha porque as pessoas querem... A comparação, ela tem lá a sua utilidade. Por quê? Para você saber o que é o quê. Um é melhor numa coisa, outro é melhor em outra, entendeu? Então, você tem que decidir na tua aplicação o que é melhor. É lógico, eu achei que ele roda, por exemplo, para rodar o Ubuntu, para rodar o Debian, ele roda melhor, tá? Ele roda melhor. Mas assim, também nada que desqualifique o Raspberry não, né? Porque eu gosto do Raspberry, né? Não tem nada para falar dele. Mesmo do Pi 3. Aí é o seguinte, o Pi 3 então, lá, ele tem o quad-core ARM Cortex A53, 1.2 GB, né? Contra 1.5, 1.6, vamos deixar 1.6 aquele é 1.6. Mas é a mesma arquitetura, tá? Só que o fabricante desse chip é a Rockchip, 3328, quad-core e tal. Então, assim, eles dois são quad-core, mas tem essa situação de um clock mais rápido. E isso, gente, traz consequência. Uma delas qual é? O negócio esquenta mais. Gente, aí é o seguinte, é uma opinião minha. Eu evito falar de placa que não está na minha mão. Para eu falar de um negócio, eu prefiro que... Não, eu não vou cuspir para cima, né, gente? Não vou cuspir para cima. Mas assim, de repente eu até falo uma coisa que eu não tenho. Mas eu prefiro sempre falar de placa que está na minha mão. Então esse Pi 4 eu não vou falar dele porque não chegou ainda, tá lá encalacrado, né? Bom, aí, gente, GPU, né? Aí GPU é onde o Raspberry Pi é muito fraco. Agora, esse cara já tem a Mali 450 MP2 GPU. É bom, né? Isso aí. Então, assim, é da onde o sujeito chega a 4K, aquela coisa toda. Embora, eu acredito o seguinte, para aplicações multimídia, eu não acho que o Rock seja o cara, você entendeu? Aí, sistema operacional, tá? Sistema operacional, gente, eu vou falar, a minha experiência de Raspberry foi muito mais usando o sistema do Raspberry mesmo, assim. Eu não fiquei instalando muita coisa diferente no Raspberry, tá? Então eu não posso omitir muita opinião aqui. Agora, no Rock 64, eu já percebo que ele rodou bem. O Ubuntu ele rodou bem, o Debian ele roda bem, tá? Então, e aquela coisa do Android 9, aquela coisa, né, de Android 7, Android 8, então assim, eu senti firmeza nele nessa área, embora ele não tenha Wi-Fi, daí eu percebi isso, podia ter um chip lá, podia, mas pô, comercialmente, a categoria dele é uma placa de $25 contra $35 do Raspberry Pi 3, tá? Então, você percebe que teve ali uma... Agora, óbvio, na hora que você vai comprar uma unidade, lá na Banggood, por exemplo, que é onde eu comprei, você não vai pagar esse preço, você vai pagar um pouco mais, assim como você paga mais pelo Raspberry, entendeu isso? Bom, aí é o seguinte, memória, né? Memória, o Rock 64 ganha, porque ele usa DDR2, e aqui a gente tem a memória DDR3, tá? De 1.6 GB, né? E ela pode chegar até 4 GB, então isso é bom, porque, de fato, viu, eu mesmo já trombei com aplicações que necessitaram sim de mais memória, e aí onde eu tive dificuldade um pouco com o Pi 3, né? Por conta de 1 GB e tal, então nesse caso foi mais difícil. Armazenamento é micro SD, então não tem lá muita diferença nisso aí, entendeu? Agora, portas, né? Então tem o Pi 3, tem HDMI, lembrando que no USB, esse Rock 64 ele tem um USB 3, uma host porta, entendeu? E aí o micro USB, ele tem, isso aqui tudo bem, GPIO, isso aqui é tudo igual, né? Um destaque para o receptor de infravermelho, né? O áudio, gente, aqui o áudio não tem muito, né?
que fala saída de 3.5, vídeo composto, aqueles conector amarelinho, vermelho e branco, sabe? Que você pluga, né? Até um tempo atrás usava muito isso aí, mas esses caras meio que preservam essa situação. Eu acho que daqui para frente não vai usar muito não, a não ser a saída de áudio. Bom, lembrando que o Pi 3, ele tem 100 megabit, né? Uma Ethernet 100 megabit, mas aí eu acho que o Pi ganha, o Raspberry Pi 3, né? Ele já ganha porque ele tem Wi-Fi e ele tem Bluetooth 4.1. A vantagem agora em rede, aí tem o seguinte, né? Ele tem 2 Ethernets, esse cara aqui, esse fulano tem 2 Ethernets, por isso que muitas vezes para algum tipo de aplicação, né? Pode ser interessante utilizar ele, tá? Porque você não precisa de, né? Teoricamente você vai ter que ter um conector ali para ligar nessa placa. Eu não mexi nisso. As dimensões são idênticas praticamente, né? Do Raspberry Pi. Peso idêntico, né? E aqui o preço. Então o preço, eu dei uma pesquisada, né? Assim, eles categorizam o Pi a $35, embora mais ou menos igual, né? Cabeça de bacalhau, né? Todo mundo sabe que existe, mas nunca ninguém viu. Eu nunca vi um Raspberry Pi a $35, nunca vi, né? Então acho que a mesma coisa vai acontecer com o Rock também. Quer dizer, você comprar 100 unidades, bom, beleza, talvez você consiga pagar $25 ou 35 no Raspberry Pi, mas você tem que comprar vários, senão não tem negócio, né? Certo. Às vezes a gente acha que o único jeito de fazer placa e montar placa é na China, mas não, você que está começando aí, eu acho mais fácil fazer no Brasil, tá? Não tenho nada contra fazer na China, né? Porque a gente sabe dos custos, tudo. Mas a facilidade que você tem de pegar o telefone, falar com a pessoa, tudo. Eu acho que quando você está começando o seu negócio, eu pensaria mais de fazer. Você vai fazer um protótipo ou pequenas quantidades, eu acho que dá para fazer aqui no Brasil, certo? Eu acho que é possível fazer, até eu mostrei no vídeo anterior. E sim, tá? É possível a pessoa ganhar dinheiro, né? Porque o vídeo anterior foi sobre isso. É possível também, então essa mensagem aqui é que é possível ganhar dinheiro com a internet das coisas, com ESP32, com IoT. Porque a minha mensagem é o seguinte, até então, o computador, ele era uma cabeça sem corpo, tá? O que a IoT fez com o computador? Um computador ou um smartphone, ele não tem como ligar um LED. Você não tem. Como é que você vai ligar um LED, né? Mas via ESP32, via Wi-Fi, via uma comunicação USB, você consegue ligar lâmpada, ar-condicionado, você mexe em central de alarme, você mexe em PBX, você mexe em tudo. Entendeu? Então, assim, daqui para frente, quer dizer, dos últimos anos para cá, o computador não é mais só uma cabeça em cima da mesa, ele é um corpo inteiro. E o corpo inteiro é a IoT. A IoT é que ele mede a temperatura remoto, ele pega um dado que está do outro lado do planeta, ele pega informações, processa informações, toma decisão. Então a internet das coisas ela está se tornando muito importante junto com a inteligência artificial, que de vez em quando eu falo aqui no canal, né? Você entendeu? Então assim, é isso aí. Eu vou sim, eu não falei, né? Essa placa me chamou a atenção, daí eu falei, eu vou falar dessa placa aí, mas eu vou voltar a falar sobre como você pode criar o seu produto, tá? E quem sabe, muitas vezes, você usa ESP32 junto com essa placa, ROC64, você pode comunicar os dois via SPI, você pode comunicar os dois via I2C, você pode comunicar esses dois via XTX, UART. Tem uma miríade de formas de você grudar várias coisas, certo? Para escolher qual o melhor hardware para a tua aplicação, tá certo? Aqui é a instalação, tá? Então vamos lá. Gente, é recomendado, né? Pela empresa ROC64 você utilizar esse cara, esse Etcher aí, né? E tem um link e tudo aqui, então é um programinha muito fácil de usar, tá? Você vai abrir, vai selecionar em Image, tá? Aqui, ó, Select Image, tá? Bem simplesinho. E aí você vai escolher
o arquivo aqui, que o arquivo do sistema operacional, a imagem que você vai gerar no cartãozinho SD, né? Lógico que você tem que ter um adaptador para ligar no teu PC, né? Esse cartão SD, certo? Escolhe ele lá, aí selecione o cartão SD e clique em Flash. Bem simplesinho de gerar, né? Aguarde alguns minutos para gravar a imagem no cartão, né? Porque sempre leva um tempinho, porque ele está gravando aí uma quantidade razoável, né, de informação. Aí pronto, né? E você já executou a gravação, certo? Aí o que você faz? Você coloca a parte pintada para cima, como está aqui no desenho, tá? Como está aqui na foto, e você coloca isso aqui. Aí nesse projeto, ó, eu utilizei o Ubuntu 18.04. E ele rodou bem, tá? Eu dei boot com ele lá, executei ele. O root, a senha dele tá aqui, Rock64, né? E todas as senhas, imagens e tal são encontradas. Tem um link aqui, quando você baixa no meu PDF, lá no meu blog, você tem todas as informações, tá? Né? Bem simplesinho de instalar. Pensa que é simples, né? Bom, aqui, ó, é o meu monitor, aí ele já instalou, daí aí eu tenho que fazer, eu nem vou mostrar aqui eu entrando no Ubuntu, né, porque né, todo mundo sabe, e aí aquele conselho, né, que eu sempre dou, você não está familiarizado com Linux, é bom você começar a aprender Linux, porque, rapaz, eu vou te falar um negócio, o iOS da Apple, o cara é um Unix, FreeBSD. O Android, ele é derivado, cara, de um Linux também. Então, assim, embora sejam dois sistemas operacionais aparentemente diferentes, os dois são isso aqui, ó. Você olha lá, cara, é Unix, tá? Unix. Na minha época chamava Unix, aí depois o Linux, tal, recompilou, mudou uns negócios lá e virou Linux, tá? Então, é a mesma coisa que eu falar de um cavalo e uma zebra. O DNA é bem parecido, hein? Bem parecido. Então, se você não sabe Linux, conselho meu, aprenda porque esse negócio pegou, viu, cara? Ainda mais assim, em sistemas embarcados, aplicações profissionais. Não que o Windows não seja importante. E eu vou falar, eu uso tudo, tá? Eu tenho Mac, eu tenho 2 Mac, tá? Eu tenho Linux, eu tenho Windows, entendeu? Então, assim, eu acho que assim, quando você é profissional, se o teu cliente falar assim, ó, eu uso Mac, você usa Mac. Se o teu cliente falar, eu uso Linux, você tem que usar Linux. Você é profissional. E tem hora que você escolhe, tem hora que o seu cliente escolhe, entendeu isso? E se ele escolher Linux, você vai ter que dançar a música, né? Bom, aí, sempre vocês encontram tudo aqui no meu blog, né? E eu gostaria, né, sempre de agradecer todo o apoio aí que vocês vêm dando pro canal. Todo mundo sempre me manda e-mail, me parabeniza às vezes aqui mesmo, né? E aproveite, assim, eu falei lá em cima, eu falei um pouco antes, mas eu quero que você deixe opinião, que jeito que você acha que deve ser a minha placa de ESP32. Eu tenho um soquete para colocar o LoRa, Fernando, vai ter o ESP embutido na placa, vai ter USB tipo C, Fernando, vai ter fonte 5, 3, mais parruda para eu poder alimentar os sensores, vai ter sensor de temperatura também, HTU 21D, ou vai ter sensor de não sei o que. Você sabe tudo que tem no meu canal, os 200 e trololó vídeos que já tenho, né, no canal. Eu quero saber a tua opinião, tá certo? E até o próximo vídeo.